Dia das Crianças e o vídeo de hoje não poderia não ser sobre anestesia pediátrica. Quem não ama anestesia pediátrica? Bom, eu não sou a maior fã, sinceridade é tudo, mas não é por isso que não temos que estar prontos para atender uma criança e saber como anestesiá-la. Então, se você gosta desse tema, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal que teremos novidades toda quarta-feira. Hoje iremos abordar as considerações anatômicas e fisiológicas da via aérea pediátrica. Afinal, uma criança não é um adulto pequeno, você precisa estar preparado para manejar essa via aérea. Eu listei aqui algumas considerações anatômicas e algumas considerações fisiológicas, e a gente vai também aprofundar um pouco na implicação anestésica disso tudo. Vamos começar falando sobre as considerações anatômicas. A primeira delas é o occipital proeminente. É muito comum essa consideração, principalmente no menor de 1 ano e no pré-escolar. Eu preciso colocar um coxim entre as escápulas. Se eu não coloco o coxim, a criança vai fletir o pescoço e atrapalhar muito a minha intubação. Nas crianças maiores, eu já posso pensar no coxim occipital. A criança ela tem uma língua grande. Na verdade, essa língua grande é em relação à cavidade oral. A boca e a maxila da criança se desenvolvem com o tempo, então, proporcionalmente, a língua acaba ficando maior. E aqui está uma curiosidade para vocês. A principal causa de obstrução da via aérea após a indução não é a queda de base de língua. O que ocorre após a indução, principalmente na criança menor que 1 ano, é um desabamento da nasofaringe e da epiglote. É uma imaturidade da musculatura nasofaríngea que leva à obstrução e não à queda da base de língua. A gente resolve essa situação aplicando pressão positiva e algumas manobras manuais. A gente geralmente não usa uma cânula orofaringe exatamente por não ser a queda da base da língua o principal motivo dessa obstrução. Uma terceira consideração anatômica é a posição laríngea superior. A criança tem uma laringe, um epiglote bem mais superior que a do adulto. Para vocês terem uma noção, a do adulto fica a nível da vértebra de C4 e C5. No pré-termo, a laringe se encontra ali no corpo de C3 e no termo de C3 e C4. Além disso, a laringe da criança ela é mais cônica, enquanto a via aérea do adulto ela é mais cilíndrica, a da criança é mais cônica. As cordas vocais, elas são mais fechadas anteriormente. A epiglote da criança é comprida e em formato de ômega. A subglote é mais estreita e elíptica. No adulto, a parte mais estreita da via aérea são as cordas vocais. Da criança, a parte mais estreita é a região subglótica. Por isso, algumas vezes, o tubo ele passa pelas cordas vocais, mas não progride mais. E é exatamente por isso. Além disso, a região subglótica ela é elíptica. Se eu coloco um tubo sem cuff na região elíptica, vai ter algum vazamento. Por isso, hoje, cada vez mais orientamos intubar crianças com tubos com cuff. Agora eu vou listar para vocês algumas considerações fisiológicas da via aérea pediátrica que também são fundamentais para a anestesia. A primeira delas é que a parede torácica ela é complacente da criança, mas o pulmão ele é pouco complacente. A criança menor de 1 ano depende muito da respiração pelo diafragma. Às vezes parece que só o abdômen está movimentando, e isso de fato ocorre porque o pulmão ele é pouco complacente, tendo poucas fibras elásticas, e o tórax é muito complacente, porque os arcos costais não estão ossidificados ainda. Não existe aquele movimento de alça de balde que temos no adulto na respiração. Inclusive, são esses os motivos que também levam ao aumento do volume de fechamento dos alvéolos. A criança ela tem uma capacidade de fechamento maior que a capacidade residual funcional. O volume de fechamento está dentro do volume corrente na criança, e por isso é muito fácil fechar os alvéolos durante a indução anestésica. Diferente do adulto, que o volume de fechamento está fora do volume corrente. Relativamente, a capacidade residual funcional da criança é igual à do adulto. A ventilação alveolar é muito grande, a capacidade de fechamento é maior que a capacidade residual funcional e o volume de fechamento fica dentro do volume corrente. Por isso é muito fácil ocorrer hipoxemia após a indução. Toda criança ela precisa ser recrutada após a indução por conta dessa alta capacidade de fechamento. E aí você tenta resolver com aumento de FO2, mas nada acontece, porque é shunt. O fechamento de alvéolo é shunt. E aí não adianta aumentar FO2. E por fim, a criança ela tem poucas fibras do tipo 1 no diafragma, que são as fibras resistentes à fadiga.
temos muito pouco. Isso faz com que a criança chegue a fadigar mais rápido. Ela não consegue ficar muito tempo em ventilação espontânea anestesiada. E o ideal é sempre deixar uma pressão de suporte para a criança. Deu para entender que a via aérea da criança não é uma via aérea do adulto pequeno, né? Espero que vocês tenham gostado e deixem suas dúvidas aqui nos comentários que toda semana eu respondo vocês por aqui. Bons estudos, galera!